Hoje o tema é superação, é uma carta de Tiago, do capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a aprovação. A bibliografia do nosso estudo está no livro Modo de Entender, no capítulo 45, no Fonte Viva, no capítulo 3 e no Palavras de Vida Eterna, capítulo 56. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a aprovação, porque depois de ter passado na prova, continua o outro versículo, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O autor deste versículo é Tiago, que nessa carta que ele escreve aos novos cristãos judeus que estavam dispersos em outras nações, era uma bem-aventurança. Que esse meio-irmão de Jesus, porque Tiago é filho de Maria e José, escreve com a finalidade de construir o amadurecimento espiritual daqueles que se encontravam em outras cidades, né? E ele dá vários conselhos práticos, dentre eles, assumir a responsabilidade dos seus atos, porque eles estavam com discussões não muito cristãs, maledicência, atitudes amargas, falta de amor, e isso vinha causando sofrimento a todos eles. Muito bem, superação, nosso tema. Aceitar as provações para sermos aperfeiçoados e nos tornarmos cada vez mais completos. Gente, nós vivemos com pseudo-verdades, porque nada é definitivo, né? E por isso nós vivemos, tudo que a gente vive, né? A gente vive pela metade. Tem um poema de um trabalhador da ONG, né, da Seara Bendita, chamado Enéas Gomes. Ele descreve bem o nosso viver dos últimos tempos. E o nome do poema é Metades. E eu vou ler esse poema. Às vezes, só às vezes, eu acho que vivo dias pela metade. Metade das possibilidades, metade das oportunidades, metade das delícias, metade dos prazeres, metade dos sonhos, metade dos valores, metade dos calores, metade dos sabores, metade dos amores, metade da alegria, metade da felicidade, metade do contentamento, metade da paciência, metade da estratégia, metade. Metade da importância, metade da dúvida, metade da ausência, metade do sofrer, metade da dor, metade do querer, metade do não querer, metade da fome, metade da saciedade, metade das metades. Mas não me entristeço. Metade já é muito mais que nada e muito além do que mereço. Assim penso e pensando sigo, procurando metades que faltam. Não aceito menos que a metade. Meta de vida? Da minha parte te ofereço metade. Aceite. Pois é, esse poema nos traz ao assunto de hoje, né, dessas pseudo-verdades que nós vivemos o amor pela metade, porque ainda estamos muito longe, né, de chegar na reta final. E assim como diz Emmanuel, através das mãos mediúnicas do livro Palavras de Vida Eterna, no rio da vida, cada um tira a porção que consegue perceber. E perceber depende das experiências nossas do passado, de tudo que nós aprendemos. Então, cada vez, quanto mais estudamos, mais experiências temos, mais amadurecimento temos, nós vamos enxergando, percebendo cada vez mais o que realmente é importante. E lindo essa frase, né, de Emmanuel. E assim, nós vivemos os nossos tempos atuais, bastante tumultuados, cheios de dualidades, de paradigmas, né? Mas cabe a nós somente uma tarefa: discernir e escolher, para a gente vivenciar experiências que sempre vão agregar na nossa maturidade espiritual. Estamos aqui hoje para nos conscientizar que estamos vivendo essas pseudo-verdades. Por isso o Hamed, no livro Modo de Entender, ele nos alerta sobre a inflexibilidade como sendo a causa primária de muitos dos nossos desajustes. Diz ele, estamos longe, distantes da reta final e por isso vivemos um amor ainda pela metade, o que é certo hoje, gente. Era errado ontem e vice-versa. Mas a necessidade de sermos mais flexíveis,
abertos, utilizando cada vez mais leituras novas do que o mundo está nos apresentando, revalidando ideias e principalmente ideais. Sempre que surjam novos fatos ou acontecimentos, podemos transformar a nossa vida, desde que usemos Jesus como filtro. Diz Hamed, o amanhã existe para que nós não fiquemos presos no hoje. O amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje. Jamais fiquemos parados no tempo, acomodados, de cortinas fechadas para a vida, né? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz o seguinte, para nós não desanimarmos. Ele fala, abre aspas, nódulos de madeira não impedem a obra do artífice. Ele até faz, né? A gente já viu aquelas estatuetas de madeira que ele usa aquele nódulo como nariz, por exemplo, ou algo, né? Ou uma maçã. Então, os nódulos de madeira não impedem a obra do artífice. Continua lá Emmanuel nesse capítulo 113, né? Trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Ele tira as pedras, obstáculos, ele planta em volta, ele usa a pedra como um local para sentar, você entende? Isso não impede. Jesus, até hoje, se mantém de pé ao nosso lado. Mas será que nós vemos? Se pudéssemos ter ouvidos de ouvir, ouviríamos Jesus dizer para nós, o meu silêncio não determina a minha ausência. Tem uma pastora que costuma falar muito isso, e eu gosto de pegar de todas as religiões as frases que são importantes, que possam ajudar ao nosso raciocínio, né? E essa pastora fala exatamente isso, o meu silêncio, ela falando, né, para a pessoa, quando a pessoa está passando por uma situação muito difícil, não determina a minha ausência. E isso me faz me lembrar daquela passagem do caminho de Emaús, que Lucas nos conta no capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Olha só um pedacinho. Emaús estava localizada a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e dois discípulos, não diz qual dos 12, né? Os dois discípulos anônimos, está escrito lá, viajavam de Jerusalém para Emaús, esses 11 quilômetros, né? No dia da ressurreição de Jesus, quando o Senhor, Jesus, se junta a eles. Está lá no versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E o versículo 16, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Pausa. Quantos momentos, com os olhos machucados e o coração ferido, nós não discernimos a presença do nosso Mestre. Perguntemos a nós mesmos, quando nos perdemos no caminho? Quando foi que nos distanciamos do nosso Mestre Jesus? Porque aflições, as provações, muitas vezes nos trazem desesperos. E aí nós perguntamos, Mestre, eu não sei para onde eu estou indo. E se a gente pudesse ouvir, diz aquela pastora, né? Ela diria assim, essa é a hora que eu mais te conduzo. Meu silêncio não determina a minha ausência. Então, amigos, caminhemos, mesmo sem saber. Nem todo o tempo, diz essa pastora, nós vamos ver respostas de Jesus nos dizendo, vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. Basta a gente saber que a nossa vida, ela tem sim um propósito. Talvez, diz Emmanuel no Fonte Viva, né? Nuvens estão interpostas entre o nosso pensamento e o céu. Então, andemos, nem que seja milímetros por dia. Não podemos desistir. A vida de outras pessoas vão ser guardadas através da nossa vida. Você é o propósito de resistir. Na passagem bíblica que continua nesse versículo 30, e aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, quer dizer, Jesus andou os 11 quilômetros com eles não reconheceram, sentou com eles, e aí quando pega o pão, abençoa o pão, tendo partido, lhes deu. Versículo 31. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Simbolicamente, o pão da vida, né?
os fez abrir os olhos. E, gente, o Evangelho é o alimento da alma, que dissipa a nossa cegueira. Essas reflexões que juntos fazemos aos poucos, ela vai nos modificando sim, vai transformando, vai restaurando a nossa vida, muda nossas posturas, nos faz enxergar as mesmas situações de um outro prisma, de um outro ponto de vista. Os problemas são os mesmos. As soluções, às vezes, encontram-se em outras dimensões, a quais só temos acesso, olha bem, quando nós pegamos aqueles sentimentos que estão confusos, em distonia, e eles são dissipados com o entendimento das verdades simples, delicadas e doces de Jesus. As luzes se acenderam, iluminando agora, gente, o nosso entendimento. Porque cego é aquele que anda e caminha no escuro, mesmo depois das luzes acesas. E hoje a luz acendeu no nosso entendimento. A nossa vida muda quando nós mudamos. E muitas vezes a gente pensa, que o nosso meio externo é que precisa mudar para nos tornarmos mais felizes. Se fulano fosse mais compreensivo, eu não tinha me irritado, eu não o agredia, eu seria mais feliz. E hoje nós somos chamados, como o Tiago chamou nessa carta, para nós assumirmos a responsabilidade de tudo na nossa vida, Somos chamados a encarar o mundo de forma diferente. As mudanças não acontecem quando alguma coisa no mundo ou nas pessoas que nos cercam se modifica, mas quando algo muda aqui dentro de nós. Jesus disse, vinde a mim. E muitas vezes a gente fica lá esperando que Jesus venha até nós. Ele foi muito claro, vinde a mim. E ir até ele significa elevar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. A ascensão espiritual é necessária para nós irmos até ele. Discernimento em nossas escolhas, deixar vivo Jesus na nossa mente, onde através de uma prece simples, não precisa palavras rebuscadas. Um obrigada, meu Deus, eu estou aqui. Essas preces, elas são invisíveis aos nossos olhos, que se torna presente Jesus na nossa mente. A resposta sempre vem. A percepção está na nossa capacidade de enxergar o Mestre ao nosso lado. Que aguardemos pacientemente e que venhamos adquirir aprendizados, experiências que nós vamos optando no dia a dia na nossa vida. São as linhas que nós vamos fornecer hoje para costurar o nosso futuro. Jesus está sempre ao nosso lado, caminhando conosco em todos os trechos da nossa estrada. E como nós vamos por aí caminhando vida fora, necessário é que nós permitamos que encontremos Jesus no rosto daqueles que cruzam o nosso caminho. E finalizando com Emmanuel no livro Mãos Unidas, para suportarmos com paciência as provações do nosso dia a dia, ele diz assim: nunca nós iremos nos tornar menores porque desistimos de uma briga desnecessária. Nada vamos perder se nós deixarmos que alguém fale com mais autoridade. E nunca vamos nos prejudicar se abraçarmos o silêncio quando conceitos deprimentes são desfechados. Porém, grandes lucros no campo do coração vão vir se nós formos mais serenos, complacentes, se abraçarmos a paciência e se abençoarmos ao invés de reclamarmos. A paciência chega a ser, gente, um ato de liberdade. As nossas ações podem nos tornar algemados, acorrentados a situações que sempre nós vamos nos arrepender depois. Jamais esqueçamos que quando ou qualquer ação que possa ser sugerida tanto no nosso corpo como fora dele, ela precisa primeiro do nosso consentimento para poder se concretizar. Então, Jesus fala, Emmanuel nos fala, a vida não nos exige sacrifícios infundados. Ela apenas nos dá elementos para aprimorar a nossa percepção e descobrir quais são as nossas potencialidades.
Então não vamos renunciar ao trabalho renovador. As nossas decisões, com paciência, vão concretizar uma harmonia nos nossos passos. Ela vai estabelecer aí um compasso ritmado, permitindo que Jesus possa se revelar em amor no caminho da nossa vida, na nossa estrada de Emaús. Então, internalizemos Deus cada vez mais com as virtudes de Jesus, com aquela que Ele nos exemplificou e nos ensinou, de modo que, mesmo que fisicamente Ele não esteja, nós não tenhamos a capacidade de visualizar Jesus conosco, e nós possamos entender e sentir e continuar caminhando como se Ele estivesse. Que assim seja. Abraços fraternos.